Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora analisar mais uma empresa e classificar ela para ver se ela é uma boa empresa para investir ou não. A empresa de hoje ela é negociada no mercado americano, porém ela não é uma empresa americana, ela é uma empresa argentina. Claro que a gente está falando do Mercado Livre e ela é uma empresa que a gente brasileiro já está muito acostumado com ela, mas cada vez mais ela está no olhar dos americanos, dos investidores americanos, porque eles adoram empresas de países em desenvolvimento e que são negociadas dentro da bolsa americana. É um jeito deles diversificarem em outros continentes, só que sem ter que tirar o dinheiro de lá. Então bora pro vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Bom, só recapitulando como que a gente faz a nossa análise simplificada, primeiramente a gente vai dar uma olhada nos números da empresa para ver se ela é uma empresa saudável, né? O lucro, crescimento, margens, endividamento, enfim, um panorama geral, para depois a gente olhar o gráfico dela, entender um pouco do histórico dela, ver se ela está em algum momento interessante aí para poder fazer uma compra e por fim a gente dá uma pincelada no cenário econômico dela para ver se a gente encontra algum risco, alguma oportunidade, para assim a gente colocar na nossa prateleira de ações e entender se é uma boa compra ou não. Então, sem mais delongas aqui, bora analisar a empresa. Numa visão geral aqui, ela é uma empresa negociada a mais de 100 bilhões de dólares, ou seja, ela é uma empresa grande, mas nem tão grande assim para os parâmetros americanos, não paga dividendo e a receita dela é basicamente proveniente de duas frentes, né? Ela tem o Mercado Livre tradicional que a gente conhece, é o Marketplace, onde ela faz dinheiro com propagandas, comissões de outras vendas e algumas outras maneiras, e a fintech dela que é o Mercado Pago, né? Que basicamente faz serviços essenciais de um banco normal. Abre conta, empréstimo, investimento, cartão de crédito, enfim, um banco basicamente normal. Essas são as duas frentes de atuação dela. Já em relação aos países que ela atua, a gente pode ver que boa parte da receita dela é proveniente do Brasil, seguida do México, Argentina e alguns outros países, né? Sendo que se a gente somar todos os outros países, ele não chega nem perto do Brasil, né? Ou seja, o lucro dela é bem concentrado aqui na nossa região. Já dando uma olhada mais de perto aqui nos números, a gente vê coisas muito interessantes aqui. A gente vê um crescimento de receita extremamente acelerado, ano após ano, 2 dígitos todos os anos. Só para vocês terem uma ideia, aqui em 2010 ela estava entregando 200 milhões de dólares e em 2024 ela entregou 20 bilhões de dólares, ou seja, ela cresceu 100 vezes a receita dela em 15 anos. Extremamente interessante. Em relação ao custo de mercadoria, a gente vê que é um custo bem tranquilo, nunca passa muito de 50%, ou seja, a margem bruta dela aqui é em torno de 50%, bem bacana. As despesas operacionais dela são um pouquinho altas, tendo que foi até maior que o próprio lucro bruto, e isso é um ponto de atenção, né? Eu gosto de empresas que têm as despesas operacionais que dão no máximo 50% do lucro bruto. Eu acho que é mais saudável. Quando passa, por exemplo, aqui que é 6 milhões de 9 milhões, não sejam 60 e poucos por cento, já acho um pouco puxado, mas claro, cada business é de uma maneira, tem uma característica inerente, então eu não acho um problema extremamente grave aqui. Só um ponto de atenção. Já em relação ao lucro líquido da empresa, a gente vê que em geral ela é uma empresa muito saudável, ela tem lucro há muito tempo, né? Geralmente empresas que ainda estão no começo, né, que ainda estão nesse estágio de startup, elas costumam dar prejuízo nos primeiros anos e a gente vê aqui que desde 2005 a empresa já dava lucro, né? Ela já tinha uma margem líquida aqui de 10%, ou seja, ela sempre foi eficiente, sempre foi bem gerida, o que é bem importante para nós investidores. E a gente vê que ela foi dando lucro, foi crescendo seu lucro ano após ano, até chegar aqui mais ou menos em 2018, 2019, 2020, que ela teve prejuízos, né? E foi muito curioso, porque ela nunca tinha tido prejuízo desde 2005 e os 3 anos seguintes ela provavelmente estava injetando dinheiro para crescer, talvez alguns anos difíceis, e ela teve prejuízo. Até que veio o quê? A pandemia, né? E aí a pandemia foi uma grande virada de chave para a empresa. Se a gente reparar aqui, a partir de 2021, ela começou a se reerguer. 2022 ela já entregou meio bilhão, 2023 ela entregou 1 bilhão e 2024 ela já entregou 2 bilhões. Ou seja, a pandemia não só fez ela vender mais, mas foi uma grande propaganda para ela. Muita gente conheceu a empresa durante a pandemia e fez as suas primeiras compras durante a pandemia, teve uma boa experiência e se tornou um cliente corriqueiro da empresa, né? Então eu posso dizer aqui que foi uma virada de chave muito importante para a empresa, a pandemia, e claro, mérito dela saber aproveitar esse momento difícil, né, e tornar isso positivo para a empresa. Bom, já em relação aqui à projeção de receita, a gente vê que ela tem uma projeção bem legal aqui para os próximos anos, vai continuar esse crescimento agressivo, entregando 25 bilhões no ano que vem e projetando 50 bilhões para 2028, ou seja, ela mais que vai dobrar de tamanho, né, até 2028.
2018, o que é muito interessante. Outro ponto bacana aqui é que se a gente der uma olhada nas expectativas, a gente vê que todo trimestre ela supera as expectativas em relação ao resultado dela, né? Isso é muito bacana para quem está posicionado, porque no dia do resultado aí é uma chance maior da empresa subir, né? Então, ou seja, mais um ponto positivo aí para ela. Em relação ao patrimônio total dela, a gente vê que também vai crescendo de maneira saudável ano após ano, aí ela já saiu da casa dos 300 milhões em 2014, 10 anos depois ela já está entregando 4 bilhões, ou seja, um crescimento de 10 vezes, muito legal. A dívida líquida dela também é muito interessante, a gente pode ver que é negativa todos os anos, ou seja, ela tem uma gestão muito saudável e eficiente. Em relação ao fluxo de caixa livre, a gente vê que ela vem crescendo de maneira saudável ano após ano, mas foi justamente depois de 2022 que ela deu uma bela grenada aqui, ó, subiu de 2,5 para 4, já está em quase 6, ou seja, extremamente saudável. Eu imagino que ela vai manter esse crescimento aí para os próximos anos, visto a projeção de lucro dela. Já em relação ao valuation dela, a gente vê que o PL dela é um pouquinho esticado, né? Afinal, ela cresce muito aceleradamente, então é normal isso. Mas se a gente comparar aqui com anos anteriores, a gente vê que ela tá até em linha, né? Ela já foi negociada a 90, 80, 50, né? Se a gente colocar aqui no trimestral para ficar um pouco melhor, a gente vê que ela tá até abaixo da média dos últimos trimestres dela, né? Ou seja, em termos de valuation, ela não está tão esticada assim, apesar de não ser uma empresa barata, né? Bom, galera, então em relação aos números muito interessantes, crescimento extremamente acelerado, a gente não vê nenhuma normalidade no balanço dela, né? Números saudáveis, crescimento muito bacana, ou seja, ponto positivo aqui para a empresa. Já em relação ao gráfico aqui, a gente vai começar a nossa análise no semanal, sem nossas linhas de estudo, e a gente vê que ela teve um crescimento bem agressivo aí na última década, principalmente a partir de 2016, que ela cresceu aqui numa pernada já 1.700%, deu uma corrigida e desde essa corrigida aqui ela já entregou 220%, né? Ela tá mais ou menos nos mesmos patamares, a diferença é que aqui ela faz muito mais dinheiro do que ela fazia aqui em 2021, ou seja, aqui de fato estava um pouco deslocada, né? Essa correção até que foi saudável para ela poder crescer de uma maneira saudável. A gente vê aqui que ela tá numa tendência de alta também muito interessante, com fundos e topos muito bem estipulados. Eu vou colocar nossas linhas de estudo aqui e vou pro diário para a gente ver melhor essa subida. Então a gente vê aqui que a partir de maio de 2022 até hoje, ela tá dentro desse canal aqui, que já entregou 250%, atingindo suas máximas históricas, e depois ela deu uma boa recuadinha aqui junto com o mercado americano ao total, e agora ela se encontra aqui no meio do canal, né? Eu fiz uma operação recentemente no Mercado Livre, eu comprei mais ou menos nessa região aqui, que era um ponto de várias confluências, né? Tava chegando na parte de baixo do canal, tava com a média de 200 passando muito perto, tava nessa região de interesse aqui com os topos e fundos muito bem definidos, e tava nessa região sobrevendida aqui com divergência no RSI. Ou seja, eu fiz uma comprinha aqui e eu vendi aqui no topo, dias antes do resultado. Eu não quis ficar posicionado no resultado, justamente porque ela estava no topo, eu imaginei que ela podia cair, até que foi bom o resultado, ela subiu 12%, mas desde então já voltou 18% e está no meio do canal. O que eu gostaria de ver agora é que ela pelo menos voltasse para esse fundo do canal aqui para dar uma possível entrada, que o RSI voltasse aqui para a região sobrevendida aqui para dar uma oportunidade melhor, e aí a gente buscaria o quê? O topo desse canal aqui, ou até um possível rompimento aqui. Caso ela desça e perca esse fundo aqui, existe uma boa chance dela chegar até aqui, e aí vai ficar bem interessante, ela vai começar a ficar descontada em relação aos seus números, né? Me interessaria muito comprar nessa região aqui, mais ou menos, chegando até aqui para poder buscar o topo aqui quase 50%, eu acho que seria um trade bem bacana, então eu vou ficar de olho. Mas resumindo aqui em relação ao gráfico, não fico muito confortável em comprar aqui, eu acho que não tem muito espaço para subir, ela está muito perto do topo, então eu gostaria de ver um recuo um pouquinho maior, pensando em buscar esse topo uns 50%, beleza? Bom, visto os números e o gráfico da empresa, bora dar uma olhada no cenário macroeconômico para ver se a gente vê alguma oportunidade, algum risco para o futuro dela. E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico aqui mostra o quê? Porcentagem de vendas de e-commerce no varejo de cada continente, e essa coluna aqui é o crescimento ano após ano, tá? E olha que interessante, galera, se a gente der uma olhada, a gente vê que a Ásia e o Pacífico já tem 1/3 de venda online e tá num crescimento um pouco mais reduzido de 8%, enquanto a América Latina ainda tem 11% de venda online, ou seja, a cada 100 produtos vendidos no varejo, apenas 11 são online, e o mais legal de tudo aqui é o crescimento, ela tá num crescimento ano após ano
de 16%, né? Ou seja, ainda existe muito espaço para crescer nesse mercado e o Mercado Livre tende a se beneficiar em relação a isso. E por quê? Se a gente der uma olhada aqui nessa tabela, a gente vê que o Mercado Livre hoje é o líder de mercado com 12% de market share, seguido pela Shopee, a Amazon, Temu e algumas outras aqui. Ou seja, ela é a líder de mercado no mercado que está em franca expansão. Em resumo, ela está na crista da onda e essa onda só está crescendo. Isso ajuda a justificar aqueles números absurdos que ela está projetando para o futuro, afinal, ela não precisa nem mais ganhar market share. Se ela continuar se mantendo na liderança, ela já tem boa chance aí de captar muito mais clientes e muito mais vendas nos próximos anos, né? Já em relação aos desafios que o Mercado Livre vai encontrar daqui para frente, na minha opinião, o principal deles é a questão da barreira de entrada. Esse business de e-commerce, marketplace, não tem uma barreira de entrada extremamente alta, o que faz que vários players consigam atuar nesse mercado e vários players vão estar de olho nessa fatia do bolo aí da América Latina, né? Principalmente os chineses. Então nessa tabela que eu trouxe aqui, a gente vê que já tem várias empresas chinesas aqui, ó, Shopee, Temu, Shein, AliExpress, ou seja, eles vêm em peso aqui justamente para tentar arrancar um pouquinho dessa fatia de market share, e isso vai ser um desafio para o Mercado Livre, que provavelmente vai ter que gastar mais em propaganda, às vezes diminuir algum custo para o cliente dela, o que vai reduzir as margens, enfim, é um ponto de atenção aqui para o futuro dela. Essa matéria aqui feita antes de ontem pela Infomoney traz mais uma empresa aqui que já está chegando no Brasil, que é a TikTok Shop, ou seja, a gente vê que as empresas chinesas vêm em peso aqui, e se o Mercado Livre não ficar atento, ela pode perder espaço para essas empresas, então isso aqui é um ponto de atenção para ela. Outro ponto importante, temido principalmente muito pelos americanos, é a questão da instabilidade política que tem aqui no Brasil e na Argentina. Eles sabem que aqui as coisas são um pouco mais complicadas, essas questões de juros, a questão da economia, e isso é um ponto de atenção para eles. Mas eu, francamente, não vejo isso como um risco muito alto, porque, primeiro, o Mercado Livre foi criado na Argentina há mais de 20 anos atrás. Ela tem o DNA da região, ela cresceu nesse ambiente estável aqui dos dois países, ou seja, na verdade eu vejo até isso como um ponto positivo para ela em relação aos seus concorrentes. Empresas chinesas, americanas que vão tentar atuar aqui, eles não sabem muito bem como a banda toca aqui igual ao Mercado Livre, e isso pode ser muito mais desafiador para eles do que para o próprio Mercado Livre, né? Mas não deixa de ser um ponto de atenção, né? O fato do Brasil e Argentina serem os principais mercados dela. Bom, resumindo então, é uma empresa que tem números espetaculares, né? A gente vê um crescimento que poucas empresas entregam em 20 anos, tem um DRE super saudável, ela está no momento gráfico até que interessante, eu gostaria de ver ela um pouquinho abaixo, recuar uns 10, 15, 20% para poder comprar ela numa posição mais interessante, e ela tem um cenário econômico aí muito interessante também em relação aos seus concorrentes, ela é a líder do mercado, no mercado que está se expandindo ano após ano, ou seja, eu vejo de maneira muito positiva a empresa de maneira geral. E é por isso que eu vou colocar ela na prateleira B. Ah, Bruno, por que não na A se ela é tão boa assim? Só pela questão do gráfico. Lembrando que isso aqui não é uma análise da empresa por si só, é uma questão de oportunidade. Se ela tivesse 10, 15% para baixo, eu com certeza colocaria ela na A, mas eu vou ficar muito atento nas próximas semanas, porque se ela continuar nessa tendência que o mercado americano aí tá demonstrando aí de queda forte, provavelmente ela vai até cair esses 10, 15, 20%, e aí eu provavelmente vou fazer uma posição aí para tentar pegar 50% ou até novas máximas, ou até segurar ela a longo prazo se ela continuar com esses resultados excelentes, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, comenta aí se vocês têm Mercado Livre, pretendem comprar, ou qualquer outra empresa que vocês queiram que a gente dê uma olhada, lembrando que tudo isso aqui é apenas a minha opinião, não é sugestão de compra, beleza? É apenas para ajudar vocês a fazerem os seus próprios estudos, beleza? Então, galera, fico por aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou!